portanto, a teoria macroeconômica. E como é que ocorreu agora a evolução da teoria macroeconômica aqui, digamos aqui, uma seção mais histórica e importante para você entender como a macroeconomia ela se desenvolve. Aí aqui coloca, deixa eu ver aqui, tem uma nota de rodapé já aqui, então a evolução da teoria macroeconômica, e no item 1 aqui, ó, no capítulo 2, foram apresentados alguns aspectos da evolução da macroeconomia que são retomados nesta parte. Então, aqui vamos ver um pouquinho mais de detalhe sobre a evolução da teoria macroeconômica. E aí, claro, é uma questão de história, mas é importante para você ver como que naturalmente a evolução e o surgimento da teoria macroeconômica também é, por si só, a evolução e o crescimento do que vem a ser a ciência econômica, principalmente a partir do século XX, ok? Então vamos lá, evolução da teoria macroeconômica. Então, a teoria macroeconômica, ela ganhou, na realidade, grande impulso a partir da década de 1930. Então estamos falando que a macroeconomia, que hoje ocupa boa parte, por exemplo, do noticiário econômico na televisão, no jornal, na internet, nas redes sociais, é um conjunto de teorias que vão se consolidar, portanto, no século XX. Aí estamos falando em 1930, né? Enfim, ali no período da chamada grande crise, do grande crash da Bolsa americana em 1929. Com o seu grande precursor, né, o expoente maior, que foi o Keynes, né, o John Maynard Keynes, que é um economista britânico, que é considerado o seu fundador, assim como Smith é considerado o grande fundador da economia. Então, é o cara, digamos assim, que escreveu mais sobre macroeconomia e que ganhou grande protagonismo nesse momento em que a macroeconomia, digamos, surge como uma análise econômica de suma importância. Evidentemente, os economistas anteriores a Keynes também tiveram preocupações a respeito do desempenho da economia no seu agregado. Entretanto, a linha predominante dos economistas acreditava que as chamadas economias de mercado tinham a capacidade de, sem a interferência do governo, utilizar de maneira eficiente todos os recursos disponíveis, ou seja, produzir esses recursos com pleno emprego. E aqui tem uma segunda coisa importante, ou seja, é o Keynes que vai também dar, digamos assim, mais protagonismo à importância do governo, do Estado, na condução e nos ajustes necessários para, sobretudo, por exemplo, em momentos de grandes crises, é o Estado, é o governo que vai lá e arruma, digamos assim, entre aspas, a macroeconomia para que a economia volte a ter o tal do pleno emprego. Então, os economistas antes de Keynes, os mais clássicos, eles achavam que o próprio mercado, a própria economia se ajustava do ponto de vista nacional quando ela passava por algum aperto, por alguma dificuldade. Mas o Keynes vai dizer, opa, e é a partir, digamos, dos dados empíricos e da realidade que ele visualiza, sobretudo com a crise de 29, que ele vai dizer, opa, alguma interferência o governo tem que ter. Então, veja, os economistas antes de Keynes falavam que, portanto, os mercados se ajustavam e em momentos em que ele não está em pleno emprego, ele mesmo se ajusta e volta para o pleno emprego sem interferência do governo. A partir deste momento, produto e emprego já estariam determinados, representando a efetiva disponibilidade de recursos. Assim, duas das principais variáveis que a teoria macroeconômica tinha por objetivo analisar já estariam determinadas e ocorrem apenas algumas contribuições acerca das teorias monetárias e da inflação. Dessa forma, as principais variáveis objeto da macroeconomia resolviam-se de maneira muito fácil. Então, enfim, vamos lá. Assim, a preocupação dos economistas
volta-se fundamentalmente para o desenvolvimento da teoria microeconômica. Pode-se perceber o grau de insatisfação que existia naquela altura com os resultados que a macroeconomia oferecia. Então, a macroeconomia naquele momento, digamos assim, era um puxadinho da microeconomia, com algumas alterações, e não estava respondendo à compreensão do que estava acontecendo na realidade lá dos anos 30. Ou seja, a existência de uma tendência automática ao pleno emprego e, consequentemente, inexistência de desemprego dos trabalhadores. Então, voltando. Pode-se perceber o grau de insatisfação que existia naquela altura com os resultados que a macro oferecia, ou seja, a existência de uma tendência automática ao pleno emprego. Havia uma insatisfação. Então, dado que os economistas antes de Keynes diziam que a economia se ajusta, surgiu um desequilíbrio na economia, a própria economia se ajusta e volta ao pleno emprego, então já existia uma insatisfação com essa tendência automática ao pleno emprego. E, consequentemente, a inexistência de desemprego dos trabalhadores. E aí, a realidade concreta, como hoje, está mostrando que as economias não se equilibram de forma automática. Basta a gente ver o desemprego, né? O desemprego hoje, portanto, por exemplo, o agregado macroeconômico do desemprego é o grande terror dos presidentes das repúblicas ou dos países aí no mundo inteiro. Ditador, presidente, com eleição, sem eleição, o grande desespero dos chefes dos poderes executivos no mundo hoje é com a questão do desemprego, mostrando que as economias elas não têm tendência automática a ter o pleno emprego. Então, já existia uma insatisfação, ou seja, a teoria difundida naquele momento não estava dando resposta à realidade concreta. Isso porque, e aí veja, a evidência empírica, a realidade, mostrava pessoas buscando constantemente emprego sem alcançarem sucesso. Ou seja, o desemprego, e não só aqui desemprego de trabalhadores, mas, por exemplo, o chamado desemprego operacional. Por exemplo, as empresas tinham máquinas e elas não tinham demanda e as máquinas ficavam paradas. Então você tinha uma fábrica, sei lá, o Henry Ford agora estava só produzia carros durante a manhã porque não precisava produzir durante a tarde, porque não tinha quem comprasse os carros. Então você também tinha o desemprego dos... Então, quando a gente fala o desemprego dos fatores de produção, é o desemprego não só de trabalhadores, mas de máquinas, ou capital parado no banco, também é o desemprego. Ali é um desemprego do fator de produção, matérias-primas que não são utilizadas. Enfim, ou seja, o contexto daquele momento mostrava que a teoria antes de Keynes e seus ajustes para a compreensão das economias nacionais não dava mais resposta ao que estava acontecendo na realidade concreta, principalmente a realidade da economia americana, que, digamos, ali já era uma grande economia, ou, por exemplo, ao que estava acontecendo com a economia inglesa, no caso do Keynes, que é um inglês, o que estava acontecendo, portanto, ali naquele país europeu. Nesse ambiente surgiu outra teoria na década de 30, com o aparecimento do seu livro, digamos assim, seminal, do seu grande livro, o livro mais famoso de Keynes, que é a Teoria Geral do Emprego, Juros e Moeda, elaborado então por John Maynard Keynes e publicado em 1936. E o que é que Keynes então advogava no seu livro, digamos assim, seminal? Keynes então mostrava que, contrariamente aos resultados apontados pela teoria neoclássica, que é o chamado mainstream, e aí tem uma nota no rodapé que vai dizer, na realidade, Keynes chamava de clássicos economistas que acreditavam na teoria prevalecente, que é, digamos assim, a teoria dominante, o chamado em inglês mainstream, que seria de fato os clássicos. Entretanto, seguindo a tradição mais geral, aqui se está catalogando-os como neoclássicos, pelo fato de suas análises se basearem no racionalismo econômico. É claro que aí, no caso os tal dos neoclássicos, já são, digamos assim, os economistas que vão formular
essa racionalidade econômica, já usando até a matemática, digamos assim, são os caras aí de meados do século XIX para o século XX. Não são os clássicos. Os clássicos, por exemplo, se a gente for recorrer à história do pensamento econômico, estamos falando dos primeiros caras lá que fizeram os primeiros manuais de economia lá, enfim, no borbulho da Revolução Industrial. Então, por exemplo, Smith, David Ricardo, John Baptiste Say, estamos falando desses caras mais históricos. Mas no caso aqui, de fato, o Keynes ele tinha uma discussão contra o pensamento neoclássico, dos caras que já formularam, que já fizeram outras publicações, por exemplo, como o Alfred Marshall, né? Então é o cara que já vai fazer, é o cara que vai publicar livros no século XIX, vai, por exemplo, utilizar já matemáticas, enfim, já vai utilizar, digamos assim, equações para fazer essa economia, digamos assim, mais racional, né? Tipo, o tal do equilíbrio marginal. É uma coisa mais do final do século XIX, apenas aí para fazer um parêntese histórico. Então, as economias capitalistas, elas não tinham a capacidade de promover automaticamente o pleno emprego. E como esse pensamento de Keynes ainda é moderno. Então, as economias capitalistas, como o Brasil, por exemplo, como a China atual é uma economia capitalista na sua essência, não tinham a capacidade de promover automaticamente o pleno emprego. Assim, abria-se a oportunidade para ação governamental, pelos seus clássicos instrumentos de política econômica, para direcionar a economia rumo à utilização total dos recursos. Então, Keynes aqui já advogava que você tinha que usar o Estado, o governo, a partir dos seus instrumentos de política econômica, para ajustar a direção ou rumo em que a economia vai tomar. Enquanto para os economistas neoclássicos, por exemplo, a ação governamental devia se restringir apenas à produção dos chamados bens públicos, por exemplo, segurança, educação, etc., e não deveriam interferir nos mercados, porque aí eles recorrem à dita ideia de Adam Smith da chamada mão invisível. Então, olha, o governo só tem que oferecer aqueles bens públicos e ponto. Ele não tem mais que se meter na economia. Então, por exemplo, se a indústria de petróleo estiver passando uma crise desgraçada, com desempregos monstruosos e com problemas estruturais gravíssimos, não. O governo não tem que se meter, porque a mão invisível no mercado vai fazer esse ajuste. Mas o Keynes vai contrário a isso. Então, depois de Keynes, o governo tinha não apenas a oportunidade, mas também a necessidade de orientar sua política econômica no sentido de promover a plena utilização dos recursos disponíveis na economia. E aí essa ação, ela pode ser em nível geral da economia, mas também em níveis pontuais. Ou seja, o governo pode agir em setores específicos ou na economia como um todo, com o objetivo de fazer com que a política econômica leve novamente a economia ao chamado pleno emprego. Após o surgimento deste livro, lá do Teoria Geral do Emprego, Juros e Moeda, a teoria macroeconômica ela recebeu um impulso considerável, passando a constituir um campo bastante fértil de análise da teoria econômica, propiciando um arcabouço teórico muito profícuo para a própria política econômica. E aí podemos dizer que a partir daí, digamos, a macroeconomia ganhou um grande protagonismo, né, com as economias ficando cada vez maiores, os estados nacionais cada vez mais fortes, e isso fez com que a macroeconomia ganhasse um protagonismo dentro da ciência econômica muito forte. Ok? Vamos aí continuar essa reflexão sobre a evolução da teoria macroeconômica. Então, inicialmente, considerou-se que Keynes, para mostrar a incapacidade de as economias gerarem o tal do pleno emprego, havia se utilizado da rigidez dos salários nominais que impediam a geração de um salário real compatível com o equilíbrio de pleno emprego. Em outras palavras, um salário real elevado poderia significar excesso de oferta de mão de obra. Então, claro, salário real mais elevado,
a gente vai ver em outros capítulos isso, enfim, você, claro, que coloca mais pessoas em busca de trabalho. Essa visão acerca da teoria keynesiana foi posteriormente bastante criticada, e muitos autores procuraram resgatar aquilo que, segundo eles, seria a verdadeira mensagem de Keynes. Então, entre os próprios keynesianos, há várias leituras diferentes do que vem a ser, portanto, a análise do próprio Keynes. A controvérsia acerca do que efetivamente Keynes disse decorre das próprias dificuldades de leitura de seu livro e, claro, dá margem a inúmeras dúvidas. Então, assim como a partir da Bíblia surgiram inúmeras igrejas, a partir do livro do Keynes surgiram inúmeros fiéis com leituras diferentes da sua obra original. E como ele não está aqui, como ele não está vivo já há muito tempo para poder concordar e discordar, é claro que a própria teoria keynesiana você tem muitos problemas. Você tem os keynesianos mais clássicos, os novos keynesianos, enfim, e por aí vai com um monte de nomenclaturas que são diferentes. De qualquer modo, ainda que a rigidez dos salários não apareça no livro, pelo contrário, em inúmeras passagens são colocadas explicitamente alterações nos salários nominais, ficou generalizada a noção de que a rigidez salarial era a forma pela qual Keynes havia atacado tão fortemente a teoria neoclássica. Enfim, aqui é uma discussão que vamos deixar aqui superficial mesmo, porque é uma discussão que não convém aprofundar aqui, porque trata-se, enfim, de uma discussão entre os próprios keynesianos, entre eles, enfim, não é essa a ideia aqui de um livro de introdução à economia. É claro que se você se interessar por esses debates, há outra literatura mais especializada, há muitos artigos científicos que vão fazer esse confronto da teoria dentro da própria leitura do Keynes e por aí vai. Em 1937, Hicks lança o artigo Mr. Keynes e os clássicos, né, The Classics, uma interpretação, uma sugestão interpretativa, de interpretação, que se tornou a versão oficial do livro de Keynes, de tal sorte que todas as análises posteriores foram efetuadas com base nesse artigo e não na própria leitura do livro. Após esse artigo, ele vai introduzir na macroeconomia o aparato que a gente vai ver aqui em um dos capítulos da parte 3, a ideia lá da curva ISLM, que vai se estruturando a partir a chamada síntese neoclássica. Então, após esse artigo, se introduz o aparato conhecido como ISLM, vai se estruturando a chamada síntese neoclássica. A partir de então, todas as formulações de política econômica acabam sendo realizadas com base nessa estrutura teórica que permitia a geração de desemprego na economia. Nesse caso, abria-se espaço claro para a utilização das políticas monetárias e fiscais para a promoção do pleno emprego. Então eu via lá no modelo desemprego persistente, eu vou lá e utilizo políticas monetárias e fiscais para a promoção do pleno emprego. A síntese neoclássica gera resultados razoáveis de previsões acerca do comportamento das variáveis agregadas até a década de 1960. Nessa altura, havia correspondência bastante direta entre a estrutura teórica e os modelos empíricos. E aí vamos continuar aqui com a história. Apesar dessa correspondência, durante a década de 50, então aqui muito depois, já 20 e poucos anos depois da publicação aí do livro do Keynes, de 36, década de 40, década de 50, algumas questões colocadas originaram posteriormente uma nova revolução da teoria macroeconômica. Nessa década, o modelo mais tradicional apresentava uma notável dicotomia entre o comportamento da economia no pleno emprego e abaixo do pleno emprego. Abaixo do pleno emprego, então, seguia-se a tradição keynesiana de que os preços eram rígidos e que mudanças no sistema, dadas exogenamente, afetavam apenas as variáveis reais. Por sua vez, no pleno emprego, as variáveis reais permaneciam inalteradas e choques de demanda se traduziam apenas em um movimento de preços. Surge então aí uma nova contribuição, que é a contribuição de Phillips, ou de Felipe em português, né? E aí aqui embaixo tem o artigo que coloca essa contribuição, né?
a relação entre desemprego e a taxa de mudança, enfim, das taxas de salário real, né? Cujo propósito foi de promover essa dicotomia, né? E a curva de Phillips é essa dicotomia entre inflação e desemprego. Segundo ele, parecia óbvio que, pelo menos no curto prazo, qualquer mudança no sistema deveria promover alterações tanto na parte real quanto no lado monetário, porque aí a curva de Phillips, a ideia, claro, é de uma espécie de, digamos assim, de trade-off no curto prazo. Então a chamada curva de Phillips expressava simplesmente uma curva de oferta agregada positivamente inclinada. E Phillips relacionou então o tal do trade-off entre a taxa de crescimento dos preços, que seria a inflação, e a taxa de desemprego, falando que no curto prazo você teria um trade-off, por conta, inclusive, da rigidez que você tem no sistema no curto prazo. Caso a taxa de desemprego fosse mais elevada, indicaria maior excesso de oferta e, consequentemente, haveria pressão para que a taxa de crescimento dos salários fosse mais baixa. Essa taxa menor corresponderia a uma inflação menor. Então, desemprego maior, inflação menor. À medida que a taxa de inflação fosse maior, os salários reais seriam menores e, consequentemente, de acordo com a teoria neoclássica, as firmas teriam incentivos a contratar mais mão de obra. Então, inflação maior, desemprego menor. Assim, haveria o chamado trade-off, que é o que eu já falei, entre inflação e desemprego, no sentido de quanto maior o desemprego, menor seria a taxa de inflação, e quanto menor o desemprego, maior a taxa... Opa, aqui ficou faltando, né? Acho que o texto está incompleto. Maior a taxa de desemprego, né? Então, quanto maior o desemprego, menor a inflação. Quanto menor o desemprego, maior a inflação. Então, mostrando o trade-off, portanto, de maneira a um comportamento inverso, porque a curva ela tem essa dicotomia entre inflação e desemprego. Essa é uma importante evolução, e esse conceito de curva de Phillips se utiliza até hoje. Por exemplo, só para citar um exemplo, o ex-ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele usava muito isso aí. Por isso que ele estava preocupado muito mais com inflação do que com desemprego. Você pega, digamos, o Partido dos Trabalhadores com, enfim, os seus ministros da Fazenda ou de Economia, eles têm muito mais preocupação com o desemprego do que com inflação. Então isso mostra como você conduz a sua política macroeconômica, ok? E esse modelo é utilizado. Tem críticas a esse modelo? Tem críticas. Ou seja, na verdade, todo modelo teórico terá problemas e num determinado momento, quando o seu modelo teórico não tem mais aderência com a realidade empírica, ele precisa sofrer uma revolução ou uma alteração ou, digamos, um ajuste. E é o que vem acontecendo também na macroeconomia ao longo desses últimos anos. Essa noção, então, ainda que antiga e posteriormente refutada pelos fatos, ainda é muito tradicional. Então, ela existe ainda. Muitas vezes, ouve-se dizer que a adoção de um conjunto de medidas combatendo o processo inflacionário acaba gerando, pelo menos durante certo período, tal do curto prazo, diminuição do nível de atividades e de desemprego. E isso é verdade. Porque para controlar o processo inflacionário, em geral, o que se utiliza? Se utiliza, em geral, a taxa de juros. Então, quero controlar o processo inflacionário, eu elevo a taxa de juros, a atividade e o desemprego aumentam. Então, diminuição do nível de atividades e do emprego. Aqui também acho que tem um erro de ajuste. O processo acaba gerando, então, combate o processo inflacionário, pelo menos durante certo período, que diminui a atividade e o emprego. Isso, portanto, você combater o processo inflacionário normalmente hoje com a técnica de você elevar a taxa de juros, você diminui o emprego. Entretanto, essa ideia de que a taxa de crescimento de uma variável nominal, que é a inflação, afeta as variáveis reais de desemprego, não era aceita pela tradicional teoria neoclássica, que, ao se basear na racionalidade econômica dos agentes, afirmava que o nível de produto e de emprego deve depender das condições técnicas disponíveis para uma sociedade em determinado momento do tempo, além, evidentemente, da disponibilidade dos fatores de produção, o que, enfim, tem seus problemas de análise pela época.
Essa insatisfação com a curva de Phillips, representando as condições de oferta agregada, foi consubstanciada na segunda metade da década de 60. Então veja, 30, 40, 50, 60, a evolução macroeconômica vai seguindo. Pelos trabalhos de Phelps e Friedman. Né? Então aqui também nas notas estão, digamos assim, os artigos, digamos assim, clássicos em relação a essa questão. De acordo com a teoria neoclássica, os agentes estão preocupados com a evolução das variáveis reais e não simplesmente com a evolução das variáveis nominais. No caso da curva de Phillips, desconsiderava-se completamente a expectativa de crescimento dos preços, ou seja, admitia-se então que os agentes econômicos, no caso os trabalhadores, eles possuíam a chamada ilusão monetária, ou seja, não percebiam o que ocorriam com o nível de preços, mas apenas com seus salários. E é verdade, ou seja, qual é essa ideia? A ideia de que o trabalhador ele não está preocupado com o crescimento nominal do seu salário. Ele está preocupado com o crescimento real. Real seria o seguinte, o que ele de fato compra com o seu salário. Não, ele pode estar ganhando mais nominal e comprando menos real. Então, essa é a questão. Então, veja, no caso da curva de Phillips, desconsidera-se completamente a expectativa de crescimento de preço, ou seja, admite-se que os agentes possuíam uma ilusão monetária, não percebiam o que ocorria com o nível de preço, mas apenas com seus salários. O que o Phelps e o Friedman vão dizer, opa, claro que não. Para Friedman, isso feria o princípio da racionalidade econômica, que é o pilar da teoria tradicional. Então, o que é que eles vão dizer? Assim, Friedman e Phelps propõem que na equação explicativa das taxas de crescimento dos salários nominais, deveria ser introduzido, então, além da taxa de desemprego, a tal da taxa de inflação esperada. Ou seja, quando eu introduzo a taxa de inflação esperada, passa-se a ter um resultado completamente diferente, porque a cada taxa de inflação esperada tem-se uma determinada curva de Phillips. E aí, enfim, mostrando, no caso do Friedman e do Phelps, muito mais, digamos assim, o que a gente utiliza na economia são muito mais monetaristas, vão dizer, olha, o cara vai olhar o quanto ele vai consumir. Então, se eu tenho uma expectativa de que a inflação seja de 5, eu quero que o meu salário aumente já 5. Porque o meu conceito é o conceito, digamos assim, de salário real. Enfim, são, claro, discussões complexas. Se você não é da área de economia, apenas, enfim, tenha, digamos assim, um conhecimento básico dessa história da macro, mas para você ver que a economia é complexa, a economia evolui ao longo do tempo porque, digamos assim, a realidade concreta muda, a dinâmica das economias muda. Por exemplo, com o crescimento da China, é claro que do ponto de vista da macroeconomia nós vamos ter novos avanços, porque você tem, digamos assim, em nível internacional, um grande player econômico modificando toda a forma da gente enxergar, digamos assim, a macroeconomia internacional, os efeitos sobre as macroeconomias nacionais, enfim, você tem aí a digitalização da economia, muda a forma de funcionamento de uma série de elementos, enfim, de controle de política econômica. Cara, é muita coisa e isso vai evoluindo com a própria evolução da sociedade. Mas o fato é, essa versão agora, digamos, de acrescentar aí as reflexões do Phelps e do Friedman, vem muito nessa ideia de que, consequentemente, você tem, por exemplo, que levar aí, ou seja, eles acrescentam a tal da taxa de inflação esperada. Então, na política econômica, já não existiria um trade-off estático entre inflação e desemprego. Enfim, para a realidade concreta, me parece que realmente um trade-off estático é bem difícil. Em outras palavras, caso a taxa de inflação se elevasse, e com isso a economia apresentasse uma taxa de desemprego menor, então inflação aumenta e desemprego menor, em um dado momento, os trabalhadores perceberiam que nessa economia a taxa de inflação era maior do que esperada. Por meio dessa percepção, os trabalhadores passariam a negociar os salários com base nessa expectativa. Então, se eu tenho a expectativa de que a inflação seja maior do que ela é hoje, eu vou negociar salários maiores. E, consequentemente, a taxa de desemprego voltaria ao seu nível original, porque as empresas, tendo que pagar mais, demitiriam os trabalhadores ou contratariam menos. Pois os salários reais, que haviam diminuído,
voltam ao seu nível original. Nesse caso, à medida que o governo quisesse manter a economia próxima do pleno emprego, haveria a necessidade de continuamente acelerar as taxas de inflação e esperar que os trabalhadores levassem algum tempo para perceber essa aceleração. E aí é por isso que na nova versão da curva de Phillips, ela passou a ser conhecida então como a versão aceleracionista, né? E aí veja a explicação: quando o governo queria manter a economia próxima do pleno emprego, ele acelera as taxas de inflação e espera que os trabalhadores levem algum tempo para perceber. Então, seria uma versão, digamos assim, estilizada da curva de Phillips, levando em consideração agora muito mais esses efeitos inflacionários. Claro, a inflação é uma espécie de efeito, digamos assim, monetário, né? E o preço, enfim, o preço tem a ver com a questão monetária. Entretanto, à medida que houvesse correta percepção por parte dos agentes econômicos, no caso, claro, dos trabalhadores, que hoje detêm informações, enfim, da dinâmica da sua vida, muito mais rápido do que há 50, 60 anos atrás, o nível de emprego ou a taxa de desemprego voltaria ao seu nível original. Então, a ideia é manter essa relação, digamos assim, esses preços relativos. A partir daí, coloca-se em evidência o papel que as expectativas têm no comportamento dos agentes econômicos. E como isso se reflete no próprio desempenho da economia, os economistas passaram a dar maior atenção a como os agentes econômicos formam suas expectativas. Então, a questão da análise das expectativas hoje se tornou uma parte importante da macroeconomia. Se tornou uma parte importante da teoria macroeconômica. Começa a se desenrolar a noção de que os agentes econômicos eles não podem ser ludibriados, enganados sistematicamente. É claro que você pode até ter uma defasagem de tempo para você perceber que você, digamos assim, está perdendo no sistema, mas os erros sistemáticos de previsão, isso não vai acontecer. Então, os agentes econômicos não podem ser ludibriados sistematicamente, ou seja, que cometam erros sistemáticos de previsão. E é justamente essa ideia que constitui a base da escola, né, que vem aí mais recentemente, a chamada escola das expectativas racionais, que viriam a dar sustentação a toda a revolução pela qual a macroeconomia passou durante os anos 70 e os anos 80. Então, veja, a gente saiu lá de 1930 Keynes, 1940, 1950, Hicks, aí passa por Phelps e Friedman, aí vai chegar aqui nos anos 70 e nos anos 80 com, digamos assim, uma espécie de nova escola macroeconômica, que é a escola das chamadas expectativas racionais. Então, a escola das chamadas expectativas racionais, conhecidas também como novos clássicos, tem origem especificamente com o artigo de Muth, o qual argumentava que as expectativas elas são previsões informadas de eventos futuros, elas são essencialmente o mesmo que as previsões da teoria econômica relevante. Então, veja que você tem até aqui a nota de rodapé citando o artigo, né, de 1961, um artigo até escrito na Econométrica, ou seja, já mostrando que os modelos macroeconômicos já passam a fazer grande uso de dados estatísticos, enfim, de modelos econométricos e por aí vai, ok? Essa base da escola dos novos clássicos significava que os agentes econômicos, então veja, ao formarem suas expectativas sobre alguma variável econômica, acabariam por tentar verificar como aquela variável se comportava no tempo. Então, admitindo que existia uma teoria econômica que explicava o comportamento da variável, os agentes econômicos acabariam por formar suas expectativas com base na própria teoria explicativa, ou seja, os agentes econômicos aprendem como os preços, por exemplo, se comportam, e aí, para evitar os erros, eles aprendem como se comportar. E assim, evita-se-iam os erros sistemáticos. Portanto, você parte deste modelo a ideia de que eu tenho, claro, uma expectativa sobre o futuro da economia, sobre o futuro dos preços ou dos salários, por exemplo, e aí eu vou começando a construir, enfim, o meu comportamento. Então, veja, existia uma teoria econômica que explica o comportamento da variável. E aí o que é que os agentes vão fazer? Eles vão acabar aprendendo, vão acabar entendendo como se formam essas expectativas
com base, claro, na própria teoria. À luz de todos esses movimentos, iam se configurando 4 escolas principais no pensamento macroeconômico. Então, diante de toda essa evolução, de tudo isso que a gente viu, o que acontece? Você vai ter os keynesianos, você vai ter os neoclássicos monetaristas, né, lá como o Friedman, por exemplo, os novos neoclássicos, né, aqui, e os pós-keynesianos. É sério? Então, veja que dentro da análise da macroeconomia, você começa a fragmentar, porque você vai tendo, claro, análises diferentes da realidade concreta, e essa é a complexidade da teoria econômica, ou seja, você vai ter várias análises diferentes do mesmo fenômeno, claro, e veja que, a depender do tempo, você vai mudando, ou vão surgindo novas escolas, digamos assim, claro que de maneira por conta da própria incapacidade da teoria antiga explicar a nova realidade, você vai, claro, nascendo novas escolas, ok? A diferença fundamental, por exemplo, entre os keynesianos e os neoclássicos monetaristas, desde o livro de Keynes, refletiria o fato de que os neoclássicos acreditavam que as economias de mercado poderiam gerar equilíbrios de pleno emprego. Então, a principal diferença é, os neoclássicos acreditam que as economias de mercado podem gerar equilíbrios de pleno emprego. O seu turno, os keynesianos procuravam mostrar que a característica fundamental das economias capitalistas era essa incapacidade de alcançar o nível de pleno emprego em face das falhas estruturais do sistema de mercado. Então, um acredita que a economia, os neoclássicos vão acreditar, os neoclássicos monetaristas vão acreditar que a economia de mercado vai fazer os seus ajustes, vai sempre gerar equilíbrios de pleno emprego, enquanto que os keynesianos vão dizer, não, olha, há uma incapacidade de você manter o nível de pleno emprego da economia por conta de várias falhas. De acordo com os keynesianos, autores como James Tobin, Franco Modigliani, entre outros, as políticas monetária e fiscal afetariam o produto e o emprego de forma rápida, mas sem efeitos mais significativos sobre a inflação. Então, eu uso política monetária, eu uso política fiscal, afeta o produto, afeta o emprego, e aí eles diziam que, olha, isso aí não vai ter tanto efeito sobre a inflação. Para reduzir as taxas de inflação, não bastaria apenas reduzir a demanda agregada, mas também acoplar algumas políticas de renda. E aí, ou seja, não bastaria você reduzir a demanda agregada, você faz estes ajustes. Então, políticas e rendas aqui no sentido de que são medidas que afetam diretamente os preços de diversos fatores de produção e dos próprios bens. Assim como exemplo de políticas de renda, todos os esquemas de congelamento de preços e salários seriam introduzidos, por exemplo, na economia brasileira nas décadas de 80 e 90 como uma política de renda. Ou seja, você está tentando manter os preços relativos da economia, enfim, digamos, no mesmo nível. Os economistas monetaristas, como Karl Brunner, Alan Metzer, Milton Friedman, acreditavam que a inflação era essencialmente um fenômeno monetário. Então veja, os monetaristas diziam, ó, inflação é um fenômeno monetário. Nesse sentido, como é que eu vou combater a inflação? Eu vou passar, portanto, necessariamente a ter um controle mais efetivo do estoque de moeda. Além disso, acreditava-se que no curto prazo, produtos e emprego poderiam ser estimulados por políticas de demanda agregada, ou seja, eles acreditavam na curva de Phillips, pelo menos no curto prazo. Então, no curto prazo, há o trade-off inflação e desemprego, eu posso, nesse momento, estimular o produto e o emprego podem ser estimulados por políticas de demanda agregada, mas no longo prazo isso ajusta. Entretanto, olha lá, a longo prazo prevalecia a noção de que os níveis de emprego e de produto dependiam das condições de produtividade e da disponibilidade dos fatores de produção. Ou seja, você ia ser afetado, mas assim, no longo prazo não teria tanto. Então veja, fazendo aqui uma síntese já, né? Ou seja, a síntese do pensamento keynesiano versus o pensamento neoclássico, né? Como é que os keynesianos utilizam, enxergam a política monetária, a política fiscal e a política de rendas. Os economistas monetaristas, olha, inflação é um problema de moeda, então seu controle é estoque, aí claro, aqui não está, mas o estoque, como é que eu controlo o estoque de moeda? Sobretudo com taxa de juros, se eu elevo a taxa de juros, eu tendo a reter os estoques de moeda parados, empossados no sistema financeiro, e aí essa moeda não vai se converter em demanda agregada, em compra, entende? Então, aí você baixa
a inflação, cria desemprego, mas no longo prazo não se acredita nesse trade-off, porque no longo prazo, se você melhora a produtividade, aumenta a capacidade de produção, aumenta os estoques dos fatores de produção e por aí vai, você não vai ter esse problema. E os novos clássicos apresentavam resultados ainda mais fortes, pois pelo menos inicialmente acreditavam que não havia mecanismo por meio dos quais o governo poderia aumentar ou diminuir sistematicamente o nível de emprego. Então, vocês acreditavam que o governo era, digamos assim, incapaz e inócuo de afetar o mercado de trabalho, relativamente a seu equilíbrio de longo prazo. Isso no longo prazo. Isso porque, baseados na hipótese de expectativas racionais, acreditavam que a partir do momento que os agentes percebiam adequadamente o modelo estrutural que determinava as variáveis em média, as expectativas não conteriam erros sistemáticos e, consequentemente, o nível de emprego não se alterariam nem no curto prazo. Ou seja, os agentes nessa tese, entenderiam a economia, montariam os seus modelos, digamos assim, de proteção, né, da forma como eles agiriam, e isso não mudaria, digamos assim, o nível de emprego aqui, nem no curto prazo, nem no longo prazo. Assim, de acordo com essa linha de pensamento, os indivíduos sempre otimizariam e os mercados sempre estariam em equilíbrio. Ou seja, partiria da ideia de que os modelos não saem do equilíbrio, né? É a versão mais radical da escola monetarista, a ideia dos chamados novos clássicos. Os novos neoclássicos, ao colocar em evidência a questão das expectativas, levantaram um ponto nevrálgico existente em toda a teoria macroeconomia desde o seu surgimento. Qual que é esse ponto aí nevrálgico, né? Qual é o ponto nevrálgico nessa história? Como dito inicialmente, então, os economistas criaram a noção de agentes representativos para analisar justamente o processo de formação de preços. Essa noção ela é fundamental para o processo, então, de agregação e, assim, para a própria sustentação da macroeconomia. Então, veja, nesse capítulo que já estamos encerrando aqui, note que a palavra agregado, agregação, variáveis agregadas, é fundamental para entender o propósito da macroeconomia. Quando os novos neoclássicos levantaram a questão de formação de expectativas, voltou-se a questionar a estabilidade dessas variáveis agregadas e, especificamente, a noção de agentes representativos, ok? Então, a questão da formação, mas aí você questiona a estabilidade das variáveis agregadas. Mas as variáveis agregadas, elas têm importância, sim, na análise macroeconômica. Era imprescindível a necessidade de procurar dar os fundamentos microeconômicos à teoria macroeconômica, significando que as variáveis agregadas deveriam estar bem fundamentadas no comportamento dos agentes individuais. Era a leitura, portanto, dos chamados aí, novos neoclássicos. Os keynesianos, a partir da revolução das chamadas expectativas racionais, também procuraram dar sustentação microeconômica à macroeconomia. Atualmente, essa corrente, denominada aí de novos keynesianos, seguindo sua tradição, procura explicar por que existem certos preços rígidos na economia que promovem o desequilíbrio em alguns mercados, principalmente no chamado mercado de trabalho. Assim, procuram-se analisar especialmente as falhas existentes na movimentação de preços e salários, evitando então que haja equilíbrio entre a demanda e a oferta. É claro que aqui nós temos uma brevíssima reflexão histórica sobre a evolução da macroeconomia. Para você que é de outras áreas, eu acho, como o autor colocou aqui, né, são professores experientes que participam deste manual aqui dos professores da USP, eu acho que é mais do que razoável você ver que há complexidade, há disputas por construções teóricas na macroeconomia, há uma evolução conforme, claro, as realidades elas vão mudando. Uma coisa era lá o mundo em 1930, outra coisa é o mundo em 1970. Enfim, note que a evolução da macroeconomia vai percorrendo o tempo e vai se ajustando em relação a muitas questões da